Queridos irmãos, muito bom dia. Hoje é dia 26 de janeiro do ano da graça de 2022. Voltando ao texto e ao assunto de domingo passado, em que o irmão Fernando José nos falou sobre maturidade, enquanto tenho estado a digerir também tudo aquilo que nos foi partilhado e como fomos desafiados a considerar este importante assunto na nossa vida, veio à minha mente que neste percurso que temos feito na carta aos Hebreus, no capítulo 5, nós fomos exortados pelo Pai para um aspecto absolutamente essencial eh, para, para aquele povo, para aquela igreja que estava a passar por aquele processo de restauração, de renovação espiritual, nesta fase que necessitou desta transição de uma realidade da velha aliança para a nova aliança. Mas no capítulo 5 e a partir do versículo 11, Deus fala exatamente um aspecto que, aliás, o irmão Fernando falou no domingo, que tem a ver com o facto de sermos meninos. E quando falamos de maturidade, sempre nos é fácil de compreender esta relação com o nosso próprio crescimento. Nós, no nosso crescimento físico, compreendemos isso muito bem. Somos crianças que vamos crescendo e vamos nos tornando mais maduros, e com capacidade para realizar outras funções, e no capítulo 5 Deus usa a metáfora do alimento. E eu creio, e gostaria depois de voltar a um aspecto importante que nos foi exortado no domingo, que tem a ver com o facto da maturidade se manifestar na nossa relação entre nós, sem dúvida nenhuma, e os textos que nos foram expostos são uma evidência disso, e creio que podemos compreender isso até na forma como compreendemos a própria intervenção de Deus, mas vamos considerar isso amanhã e provavelmente na sexta-feira, mas hoje gostava de olhar para um aspecto que está presente já nesta carta aos Hebreus, e que eu creio que também é essencial nesta nossa experiência de maturidade, e que é determinante, e que tem a ver exatamente com o alimento. No capítulo 5 e no versículo 11, está a dizer: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porque vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ou seja, amados, e esta é uma realidade com a qual o Senhor Jesus Cristo se bateu ao longo do seu ministério, e lidou também na forma como comunicou, e isso é muito evidente na forma como o Senhor Jesus Cristo ia comunicando, primeiramente aos seus discípulos, mas também àqueles que andavam mais próximos dele. Um dos sinais evidentes da maturidade é exatamente a forma como nós lidamos com aquilo que Deus nos diz. E é determinante isso, amados. Se nós não compreendemos, se nós não assimilamos, se nós não recebemos aquilo que Deus nos diz, dificilmente vamos reproduzir na nossa vida aquilo que são os sinais e a evidência da nossa maturidade. E vamos pegar no nosso exemplo, já agora novamente o nosso exemplo de crescimento. Tudo aquilo que nós nos transformamos no nosso crescimento, e que são sinais da nossa maturidade, ou seja, vamos adquirindo conhecimento. Sabemos que a partir de uma certa altura, já não, para atravessar uma estrada, ninguém tem que nos pegar pela mão. Nós sabemos o que temos que fazer, conhecemos os perigos, sabemos os mecanismos que temos que observar para atravessar uma estrada. Quando somos crianças, não temos esse conhecimento. Como é que nós chegamos lá? Exatamente através da informação, do ensino que nos é ministrado pelos nossos pais, pelas pessoas que estão perto de nós, nas escolas, em que nos vão lembrando e informando dos perigos que existem para atravessar uma estrada. Então, eu recebendo essa informação, torno-me alguém maduro, e então, quando vou atravessar uma estrada, eu sei o que eu tenho que fazer para atravessar a estrada. Ou seja, se nós não recebermos essa informação, se nós não assimilarmos essa informação
não vamos poder manifestar essa maturidade. E isto é muito real na nossa relação com Deus. E é isto que Deus nos está aqui a dizer no capítulo 5. O versículo 13 continua dizendo: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, somos gente madura porque já interiorizamos aquilo que Deus nos diz e sabemos o que é certo, sabemos o que é errado, e então podemos, como ele diz, pôr em prática, expressar em prática as nossas faculdades do ponto de vista espiritual. Amados, precisamos muito, muito de não só ouvir, mas assimilar aquilo que Deus nos diz. Confesso que é por isso que eu me desafiei também a estas partilhas matinais com os irmãos. Para que ao longo da semana aquilo que Deus nos vai falando, e pensando particularmente na exposição bíblica do domingo, pudesse ser assimilado ao longo da semana. Esta é uma necessidade que eu tenho para mim próprio, que isto que partilho com os irmãos é mais ou menos aquilo que eu fazia diariamente, voltando ao texto, tentando compreender aquilo que Deus nos está a dizer, tentando assimilar para que esse ensino realmente possa produzir efeito na minha vida e me possa tornar mais capacitado para exercitar, para pôr em prática as faculdades de um crente maduro. Amados, precisamos de assimilar aquilo que Deus nos diz. E quando tantas vezes, nós rejeitamos essa intervenção de Deus, quando tantas vezes nós não nos disponibilizamos a ouvir aquilo que Deus nos diz, Aliás, esta carta aos Hebreus é tão intensa porque ela começa exatamente por nos lembrar isso. Neste tempo Deus está a falar connosco e está a fazê-lo através de Jesus, e esta palavra é a palavra que Deus está a trazer para nós. E a verdade, amados, é que nós temos tanta disponibilidade na nossa agenda semanal para ouvir tantas outras coisas, e tantas vezes temos pouca disponibilidade para ouvir e assimilar, meditar e interiorizar aquilo que Deus nos diz. Para quê? Para que nos possamos tornar gente madura, para que depois... Então amanhã vamos olhar com algum pormenor para esses aspectos que o irmão Fernando José nos lembrou domingo, para que depois possamos então manifestar vidas e ações e relacionamentos que evidenciam essa maturidade. A palavra. Creio que vale a pena considerar isso no nosso coração, creio que vale a pena nos desafiarmos não só a ouvi-la, a lê-la, mas a assimilá-la e a interiorizá-la para que ela produza o efeito que tem que produzir na nossa vida. Por falar nisso, mais logo vamos ter a nossa escola bíblica dominical aqui de adultos, aqui no culto de estudo bíblico, também um tempo de oração, todos são bem-vindos. E vamos continuar a cuidar-nos em oração. Como lembrava, o número dos irmãos que estão neste momento infectados com Covid é grande. Todos os dias temos informação de mais irmãos. Estamos de facto num período difícil, precisamos nos cuidar, vamos fazê-lo em oração também. E também lembrando todos os outros nossos queridos que estão necessitados e que precisam dos nossos cuidados. Que o Senhor nos abençoe um resto de dia muito, muito abençoado. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.